E eu quero falar hoje sobre autoestima e autorrespeito na perspectiva psicológica. Eu quero começar essa palestra meditando em Mateus, capítulo 22, versículo 39, que diz assim: o segundo mandamento é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Diga, amar é a si mesmo, é um mandamento. E quando ele diz amar a si mesmo, não é uma proposta superficial. Quando ele diz amar a si mesmo, ele coloca isso no mesmo nível e no mesmo patamar de não matarás, que é um processo absolutamente moral. Ele diz amar e não matarás está no mesmo nível. Então observe que não matar, não adulterar, não mentir e amar a si mesmo está no mesmo nível. Isso quer dizer que amar a si mesmo é a mesma responsabilidade de não matar. Veja que todas as imagens de acolhimento, de amor, desamor, indiferença, incompreensão, todas essas impressões, elas ocorrem no período do nosso nascimento e vai se estendendo até os 3 anos. E esse processo de acolhimento, de amor, de indiferença, isso pode se tornar um histórico ruim ou um histórico saudável, ou um histórico deficiente. Isso sem dúvida servirá como uma fonte para o seu comportamento no futuro, forjando assim cada dia a pessoa que será caracterizada pela sua autoestima. Sem dúvida, sem amor à vida, sem amor ao próximo, sem amor a si mesmo, vai gerar uma vida cada vez mais difícil. E o que é autoestima? Se vocês quiserem escrever, eu fiquei pensando como definir, em uma perspectiva psicoteológica, autoestima. Autoestima é de origem castelhana, ou seja, ela não existe, essa palavra não existe em francês, essa palavra não existe em italiano, e essa palavra não existe em japonês. Essa palavra existe em uma língua espanhola. A sua origem, porque em italiano, em francês e em japonês, autoestima é chamado de autoimagem. Ou seja, o japonês, eles têm tanta elevação do seu conceito pessoal, que eles substituíram autoestima por autoimagem e autoconceito. Portanto, a palavra autoestima, na perspectiva de Jesus Aragon, um grande teórico da área, ele considera a autoestima como um apreço que se tem a determinada coisa ou pessoa. Então vamos definir a palavra auto no grego. Vocês poderiam, se quiser escrever, como seria a palavra auto? A palavra auto no grego significa a si mesmo, o próprio, eu mesmo. Então, quando eu falo auto, estou falando de mim mesmo, da minha definição, das minhas qualidades. Então, no grego é um adjetivo que significa o mesmo ou o próprio, auto. E a palavra estima é apreço e carinho que eu tenho por mim mesmo. Parece até um narcisismo ou um egoísmo exacerbado. Mas a Bíblia não fala de egoísmo quando manda você amar a si mesmo, nem também isso é uma egolatria, mas em uma perspectiva psicoteológica, isso é sanidade psíquica. Quando a Bíblia manda você amar a si mesmo, essa é a grande referência que você está absolutamente curado emocionalmente. Quando eu reconheço as minhas limitações, também isso é autoestima. Porque autoestima é a capacidade de se conhecer, de saber os meus limites e das minhas capacidades e habilidades, também dos meus limites. Heidegger, como é bem sabido de todos, ele encontrou uma característica inerente à existência humana, ou seja, o existente. Ele diz, a maneira que você tem para poder conhecer a si mesmo é ter a consciência de si mesmo.
Essa é uma perspectiva da filosofia. A consciência de si mesmo é a maneira que você tem de ser uma pessoa sintonizada com o mundo e com a vida. Lacasse, um outro teórico, afirma ter a compreensão de si mesmo é exatamente uma imagem realista das minhas capacidades pessoais, com as limitações, evidentemente. Isso é exatamente a autoestima. Por isso que a autoestima não é narcisismo, por isso que a autoestima não é egoísmo, por isso que a autoestima não é egolatria. A autoestima é essa atitude não egoísta, de saber os meus limites, a minha capacidade e até onde eu posso ir. Emílio Romero, um outro teórico, ele apresenta fatores que determinam a autoestima. Você pode escrever: o grau de aceitação de si mesmo. Não aceitar a sua imagem é a decadência e a incapacidade de ter autoestima. A segunda coisa que Romero fala de autoestima é pela capacidade de realização que você tem. Quanto menos capacidade de realização, você será menos capaz de reconhecer que você tem valor próprio. Valor próprio é autoestima. Quanto menos coisas eu fiz, menos eu terei autoestima. Por exemplo, uma pessoa que estudou, mas não terminou. Uma pessoa que conquista pela metade as coisas. Uma pessoa que não avança sempre, para no meio do caminho. Na medida que ela vai crescendo e desenvolvendo a sua vida, ela vai perdendo a capacidade de autoestima. Quando a pessoa tem elevada autoestima, ela não se sente aflita diante de alguma coisa que a coloque em estado de exposição. Quantos me entendem? Então você precisa entender que quanto mais coisas você realiza, vai facilitar também a sua capacidade de elevar a sua autoestima. Romero também diz que a autoestima deriva do juízo de significados, que ocorre na infância. Porque na infância você não enxerga o seu valor. Na infância, o seu valor é enxergado pelos olhos de outras pessoas. Até a fase dos 3, 4, 5 anos, as pessoas enxergam por você. Portanto, nesse período de formação da criança, ela precisa de aprovação, de aceitação e de valorização, porque ela não enxerga pelos seus próprios olhos. Outras pessoas enxergam por ela. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Quando me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos, que deitado, levantado, sei que ali também te encontras. Tal ciência gloriosa não alcanço de tão alta. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Se você conhece, cante comigo: Senhor, Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, cante comigo. Eu sei que tu me sondas. Senhor,
me sonda.